Olá, sou o Dr. Guilherme Scheibel, especialista em otorrinolaringologia e rinoplastia. Estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre os diferenciais do meu trabalho, para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor e elaborar um pouco melhor as suas dúvidas baseado no que eu vou explicar para vocês. Então, depois do que eu explicar aqui, fique à vontade para pesquisar em Google, em Facebook, comparar o que eu estou falando com você, com o que vocês encontraram por aí e ver com todas as suas dúvidas para a gente poder aproveitar ao máximo a nossa consulta, tá bom? Então agora nós vamos partir uma fase, eu vou explicar um pouquinho sobre a simulação, sobre as minhas técnicas e o que eu aprendi ao longo desses anos que eu posso oferecer para vocês, tá bom? Bom, então chegando aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o que te incomoda mais, fazer um exame físico e aí a gente faz umas fotos para fazer uma simulação, tá? E o que eu falo? Simulação é uma coisa que foi um divisor de águas na minha prática de rinoplastia por vários motivos. Então vamos lá. O primeiro deles, comunicação. Então o que isso me ajuda? Né? Me ajuda a tentar mostrar para você o que eu planejo mexer no seu nariz, ver se você concorda, ver se você quer mudar alguma outra coisa e aí a gente faz o design do seu nariz em conjunto. Então essa é a parte mais importante que me permite te mostrar o que eu quero fazer. Que sem ter essa ferramenta, como que eu vou tentar te expressar isso aí? Falar, eu quero rebaixar o seu dorso aqui e levantar sua ponta aqui. Tá, mas e se eu quero, se minha ideia é levantar mais a ponta do que você gosta? Não consegue ter noção disso. Então, uma das ferramentas principais da simulação é eu conseguir mostrar para você o que eu quero, se você gosta, você me fala se gostou ou não e o que a gente pode mexer para deixar o mais próximo possível do que você gosta e seja algo possível de fazer cirurgicamente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, me ajuda a saber no que eu tenho que mexer, me ajuda a te operar sem te operar. Então, por exemplo, muitas vezes chega um paciente aqui com um dorso alto, por exemplo, e eu acredito que acho às vezes que não vai precisar mexer na ponta. Né? Então eu faço simulação, mexo no dorso, e depois que eu mexo no dorso, eu percebo outras alterações que não me chamavam tanta atenção antes, mas que depois que a gente conserta algumas coisas, elas começam a aparecer. Então essa é outra coisa muito importante, é eu conseguir entender e descobrir onde eu vou precisar mexer para deixar mais bonito. E a última etapa é como eu consigo traduzir isso aí cirurgicamente. Então eu pego a foto, eu faço uma foto com uma régua, tá? Então aqui um exemplo, tá uma foto com uma régua aqui na frente, só para vocês entenderem um pouquinho. E eu jogo num outro programa, eu faço a simulação, depois eu jogo num outro programa, eu vou medir certinho quantos milímetros eu tenho que mexer em cada parte do nariz. E aí isso eu consigo traduzir intraoperatoriamente com alguns aparelhos que eu vou explicar posteriormente. Tá? Então agora vamos para a simulação, vou fazer a simulação dessa foto aqui, para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Então aqui eu começo analisando o nariz. Então aqui eu começo analisando o nariz, né? Então o que eu percebo? Ela tem um radix alto, então isso aqui a gente tem que baixar um pouquinho para conseguir deixar o nariz com o formato mais bonito. Eu vou fazer a simulação sem abaixar e abaixando. Vocês vão ver que isso aí é uma coisa que às vezes você não consegue prestar atenção de início. Baixar o dorso e depois eu vou melhorar a ponta. Então vamos primeiro fazer sem rebaixar isso aqui, que é uma coisa que inicialmente eu pudesse ter errado. A pessoa vem aqui e vamos fazer só rebaixar o dorso e nós vamos comparar uma simulação com a outra. Isso aqui é uma simulação. Então agora nós vamos mexer no nariz, mexendo um pouquinho na radix, eu acho que está um pouquinho alto, vamos baixar mais ela aqui. Olha o tanto que sobra de nariz para a gente tirar aqui, né?
Então aqui a transição. Como a gente diminuiu bastante a radix aqui dela também, a gente tem que diminuir mais o dorso para fazer isso aí. Mudou pouca coisa com a formação da ponta, mas muda. Mais bonita, rebaixou um pouquinho a asa. E nessa aqui, tem que diminuir um pouquinho aqui. Então aqui a gente viu como a gente diminuiu o radix, consequentemente conseguiu diminuir mais o dorso. A ponta melhorou um pouco o formato, essa parte do infratito aqui a gente chama, melhorou o formato triangular da ponta, rebaixou um pouco a narina e trouxe esse ângulo um pouquinho para trás. São as duas versões que a gente fez do nariz dela, né? Uma não mexendo no radix, tirando menos dorso, então esse é um nariz que a gente teria um pouquinho menos de trabalho para fazer, mas para mim ainda tem um aspecto de nariz de elmo grego, como se fosse, entendeu? Então nesse caso, eu prefiro essa simulação aqui, que eu consegui diminuir mais essa radix dela, e o nariz com o nariz mais harmônico. Tá? Isso apresenta o paciente, ele pode preferir uma ou outra, uma um pouquinho mais trabalhosa, mas eu acho que o nariz fica mais bonito. Essa aqui muda menos o nariz, mas com o nariz mais parecido com o dela. Então isso aí que eu levo o paciente para você, e a gente consegue discutir qual vai ser a melhor opção. A melhor opção vai ser a que você escolher. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com a rinoplastia, a história de grande paixão que eu tenho por ela. Ela começou quando meu pai começou a fazer rinoplastia, mais ou menos uns 15 anos atrás. Sempre amei ver as cirurgias dele, um excelente cirurgião. Então fui para a residência, lá eu comecei a operar, e lá eles faziam uma técnica fechada. Então minha evolução foi começar a fazer técnica fechada, vi os resultados, vi os resultados do meu pai, achava mais interessantes os resultados do meu pai. Então nunca fui muito fã da técnica fechada. Então é uma cirurgia que você não consegue enxergar o que você está fazendo, tá? E é como se fosse uma escultura. Então você não pode se limitar a não enxergar o que você está operando, né? Então se fazia muita técnica ressectiva, que é a ressecção do borde cefálico, sobre o meu nariz meio bolotinho, né? Então como é que fariam antes? Pegava e tirava um pedaço aqui da minha cartilagem aqui de cima, e aí ia continuar a bolotinha, somente essa parte superior. Com o tempo, sem isso aqui, retrai e faz aqueles narizes que o pessoal não gosta, que é o nariz que fica estigmatizado, estigma de rinoplastia, né? Então passei por essa fase, tive que fazer as fechadas, aprendi a fazer fechado, vim pra cá, aí comecei a operar com meu pai, né, e fizemos muita técnica de delivery, que era uma técnica que você não abria aqui, mas fazia um corte, uma incisão um pouquinho mais extensa, e você conseguia expor melhor as cartilagens. Não era a técnica aberta que você expõe tudo, tá? E a gente usava muita técnica de strut, tá? O que é o strut? É um pedacinho de cartilagem que você coloca aqui no meio, esse espacinho aqui não tem nada aqui entre as cartilagens, pode palpar no seu nariz agora, pega e aperta aqui assim, você vai notar que entre essas cartilagens aqui, provavelmente não tenha nada. E é nessa região que a gente coloca o strut para a gente conseguir empurrar esse nariz e ter a projeção e rotação que a gente programa para ele, tá? Problema a gente via muito caso de queda de ponta pós-operatória. Então, o que se faz, quem usa strut ou se fazia, a gente pegava e colocava o strut um pouco maior, projetava mais, rodava mais, saía com o nariz empinadinho aqui, porque com o tempo a gente esperava uma queda dessa ponta, tá? Só que não é uma coisa que você tem um grande controle sobre isso. O nariz pode cair, pode não cair. Se não cair, fica com o nariz de ratinho. Se cair e parar exatamente no lugar que você quer, fica um nariz bom. Se cair e cair mais, fica um nariz feio, tá? Então a gente estava tendo muito problema de recuperação, a gente não entendia por que isso acontecia. Era a única técnica que a gente conhecia, Então chegou uma hora eu falei, pai, eu não estou satisfeito com o que a gente está fazendo, vou procurar conhecimento fora. Então foi a primeira vez que eu fui para Dallas, em Chicago, vi umas aulas do Dr. Rick Davis, fantástico, uma pessoa que eu mais admiro em rinoplastia, acho que hoje em dia é ele. Então eu sigo muito a filosofia dele. Então, em vez de strut, a gente usava extensor septal. Tá? O extensor septal o que é? Em vez de ter essa cartilagem solta aqui, que ela pode cair e pode cair para cá também, você utiliza o septo, que é essa parte dura do nariz, tá? Com uma extensão. Então você pega essa cartilagem que você iria deixar solta, você prende no septo e ainda fixa ela com pontos e com umas cartilagens de apoio.
Então isso aqui fica bem duro, ele não cai e não cai para cá. Então isso aí foi um grande divisor de águas, tá? Além de eu aprender a fazer a parte de simulação em rinoplastia com ele. Outras coisas que ele faz também, que ele explica, que não pode ressecar muito cartilagem, que pode dar aquelas retrações. Então assim, são coisas dos narizes estigmatizados que a gente vê, não quero ficar com o nariz de Michael Jackson e tudo mais. Então hoje em dia, como é que é a minha cirurgia? Eu uso o tensor septal, que é um dos pilares da minha rinoplastia, e eu uso a simulação em conjunto com isso, e tem um outro aparelhinho que a gente chama de projetômetro, tá? Como que ele funciona? Primeiro eu faço a simulação, eu calculo certinho quantos milímetros a gente tem que mexer em cada parte do nariz, e eu, antes da cirurgia, antes de filtrar, é um aparelhinho que ele vem aqui, encosta o dente na testa, fica assim, e eu desço uma plaquinha para marcar exatamente onde está o nariz. Com isso aí, eu consigo depois, quando eu estou montando o nariz de volta, é muito difícil, na verdade, quando a gente está fazendo o nariz sem ter nenhuma referência, se o nariz está ficando no mesmo lugar, se ele está rodando muito ou se ele está caindo. Então, é como se fosse um GPS. Então, quando você desmonta o nariz, você não sabe mais se você está montando no mesmo lugar. Então, isso é importantíssimo para você conseguir fazer o nariz de acordo com o que você programou. Tá? Então, é isso que a gente usa também durante a cirurgia. Usa os compassinhos para saber quantos milímetros certinho a gente está tirando de dorso, quanto a gente está rodando, quanto a gente está projetando. Isso aí, por isso que eu tenho conseguido com uma certa consistência fazer os meus narizes, felizmente, muito próximos ou às vezes até melhores do que as simulações. Tá? Então agora eu vou passar para a folhinha que realmente eu trabalho e explicar um pouquinho do que, detalhar um pouquinho mais disso que eu acabei de explicar, que é o extensor e alguns outros enxertos que a gente trabalha. Tá? Depois que eu fui também com o Dr. Davis, eu fiquei com o Dr. Dean Toriumi, que também é um dos grandes mestres do mundo. Acabei de voltar da França com o Dr. Olivier Gerbeau, que me ensinou como que faz a fratura com o piezo, que é outra aparelhinho que, em vez de você fazer com o martelo a cirurgia, você faz com o aparelho ultrassônico, que dá muito menos edema e roxidão no pós-operatório. Então, o que preocupa, como que eu pós-operatório do nariz? Primeiro, pós-operatório de nariz não dói, tá? Ou dói muito pouco. Não é uma área que você mobiliza, vai fazer peito, mama, você mexe, a musculatura dói. O nariz, mas você faz respirar com ele. Se você mobilizar o nariz pós-operatório, vai doer. Mas pós-operatório de nariz normalmente não dói, tá? E o que mais chato é o edema e é o roxo, que felizmente esse aparelho aqui é o Piezo Surgery, se alguém quiser pesquisar. Ele evita isso porque a gente faz um descolamento da pele e a gente vai com esse ultrassom só faz um corte no osso, ele não machuca nada no mucosa, então quase não tem sangramento. O que traduz isso? Não sangra, não faz edema e não dá muita roxidão pós-operatório. É muito menos grau do que a cirurgia tradicional. Então vamos para cá agora que eu vou explicar um pouquinho dessas técnicas que eu te falei aqui nesse vídeo. Bom, então como eu estava explicando para vocês agora há pouco, um dos pilares da minha rinoplastia é o extensor septal. Tá? E no que ele se diferencia da técnica tradicional que seria o strut. Então aqui o strut é um pedaço de cartilagem que a gente tira daqui do septo, a gente tem que manter essa área aqui, que essa é uma área de sustentação. Tá? Em algumas vezes a gente pode mexer nela, mas a maioria das vezes não. Então a gente vai lá, antes a gente tirava um pedaço da cartilagem aqui e usava isso aqui nessa posição, colocava entre essas cartilagens aqui, e isso aí ficava dessa forma e a gente usava isso para sustentação. Pegava essa cartilagem aqui e prendia ela aqui em cima, né? Então isso aqui levantava e afinava. Tá? Isso aqui é um dos pilares da rinoplastia, das técnicas um pouquinho mais antigas. Tá? Então o que acontece? O problema do strut, para quem gosta de pesquisar no Google e Facebook, é que muitos cirurgiões ainda fazem ele, tá? Na verdade, vou colocar uns 90% das pessoas ainda usam o strut. É uma técnica boa, mas ela tem algumas desvantagens, tá? Vantagem, ela é mais rápida, mais simples de fazer. Desvantagem, o problema dela, que nem que eu falei, que às vezes falam que a ponta cai, que tem que levantar muito no começo, não é uma coisa que eu me sinto confortável em fazer um nariz que eu olho no pós-operatório imediato. Ele está muito rodado, está muito projetado, não está do meu gosto, mas eu espero que daqui a um certo tempo ele caia e fique do jeito que eu gosto. Então assim, é uma variável muito grande. Se ele cair 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, ou é um nariz muito rodado ou é um nariz caído. Então eu não tenho esse conforto não tenho coração, na verdade, para aguentar isso aí e vir um paciente com o nariz lá no teto no pós-operatório e falar para ele daqui a pouco vai cair, e pode cair ou não,
mas isso aí não é uma coisa que eu não gosto de não ter controle sobre isso, tá? Por quê? Acontece que o strut, ele não é fixado em nada aqui embaixo, ele é um tipo de sustentação. Ele tem que ter sustentação. O que acontece? Aqui ele não apoia em nada, na maioria das vezes, e aqui ele não é preso em nada. Com o tempo, o que acontece? Ele pode cair, porque não está preso em nada aqui, que acontece com certa frequência, e ele pode perder a projeção e ficar um nariz também mais caído, tá? E o que a gente faz para solucionar? Então a gente estava tendo muito caso disso aí, até que eu fui procurar me especializar um pouquinho fora do Brasil, e onde eu vi que lá se usa muito o extensor septal. Qual o diferencial dele? O extensor septal, ele é da forma que eu faço, eu modifiquei um pouquinho na verdade, tá? Do jeito que eu faço, ele fica nessa posição, a gente coloca essa cartilagem aqui atrás, a gente tira esse enxerto e eu coloco essa cartilagem aqui assim. E eu vou deslizando ela conforme for o meu gosto. Então na projeção, eu vou ter lá que eu quero, por exemplo, subir o nariz em 3 milímetros. E eu vou medir com o meu aparelhinho intraoperatório, vou colocar aqui e vou medir 3 milímetros acima, mais ou menos aqui onde eu quero que a minha ponta fique. Então eu coloco ele ali, prendo ele e eu faço um moldezinho dessa cartilagem aqui. Então ela vai encaixar exatamente no meu septo, que o septo, se você for apertar o seu nariz, aqui em cima, você vai ver que o septo é uma parte dura e a ponta normalmente é uma parte mole. O que eu quero? Eu quero aproveitar essa sustentação que o septo dá para eu ter essa sustentação na ponta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu corto isso aqui eu salvo para outros enxertos, eu vou ficar com esse enxertinho aqui, que é o extensor septal. Se conseguir enxergar um pouquinho melhor o formato dele aqui. Esse é o extensor septal, tá? O que eu faço? Dou vários pontinhos aqui, para ele ficar bem preso, para aproveitar essa sustentação do septo. E além disso, a gente pega um outro pedaço ou da lâmina perpendicular, que assim faz vários furinhos com broca, aqui e posiciona aqui, ou até mesmo uma cartilagem. Então aqui vai ter várias cartilagens ou partes ósseas de sustentação. Isso vai fortalecer ainda mais esse enxerto e evitar que ele lateralize para um lado ou para o outro. E esse aqui é o pilar da minha rinoplastia, tá? E isso aqui eu vou colocar exatamente no lugar onde eu quero, onde eu programei. Então por isso que as minhas rinoplastias ficam muito próximas da simulação e eu tenho um certo conforto de discutir isso com meus pacientes, por questão que eu tenho um certo controle de onde essa ponta vai ficar e como o nariz vai ficar no pós-operatório, tá? Outras coisas diferentes também. Na fratura nasal, isso é muito importante. O paciente, mas questão do pós-operatório, fica muito inchado, fica muito roxo. Fica, tá? Fica porque quando a gente vai fazer a fratura nasal, a gente faz uma incisãozinha aqui e vai com o martelo e a marretinha batendo, batendo aqui. Então você vai fazendo a fratura aqui e você faz a fratura depois aqui para comunicar, tá? Mesma coisa do outro lado e faz essa fratura. Isso aqui, quando você vai bater no osso, do lado de dentro ele tem mucosa, do lado de fora ele tem pele. Tudo isso é muito vascularizado e sangue. Então você faz aquele escopo aqui, o osso é desse tamanho. Então você vai tirando o osso, ao mesmo tempo você lesiona a mucosa e lesiona a pele. O que isso acontece? Sangra. Sangra numa cavidade relativamente fechada, faz inchaço de toda a região do olho, face e tudo mais, tá? Então, o que a gente faz agora é a utilização do piezo. O que é o piezo? A gente faz uma fratura ultrassônica. A gente descola mais a pele dessa região até aqui. Então a gente enxerga o que a gente está fazendo e a gente vai com esse aparelho ultrassônico, assim, fazendo a fratura com ultrassom. O que esse ultrassom faz? Você pode encostar na sua mão que ele não faz nada, ele não machuca, né? Então ele só lesiona o osso. Então não tem sangramento nessa fratura, tá? E mesmo que venha sangrar depois, ele vai conseguir drenar melhor pelas incisões. Então você fica com muito menos edema, muito menos roxidão no pós-operatório. Isso é uma técnica revolucionária, tá? Começaram a fazer, fiquei com o Dr. Olivier Gerbeau, que foi quem desenvolveu a técnica. Ele começou a fazer isso aí em 2014, agora nós estamos na gravação do vídeo, está em 2017, no finalzinho. Então uma técnica bem recente, mas é sensacional
a gente consegue deixar agora o paciente com, em vez de deixar uma semana de gesso, a gente deixa vocês um dia de gesso, desculpa, de gelo, e antes a gente tinha que deixar uma semana quase contínua. Tá? Então, alguns diferenciais. Outras coisas que a gente via acontecer bastante. Eu não quero ficar com o nariz de Michael Jackson. Por que isso acontece? O pessoal vem aqui, que o conceito, infelizmente, de muita gente é a cirurgia ressectiva, que a gente não faz mais aqui no nosso consultório. Que a gente pegava, aqui está o nariz gordinho, vamos lá e vamos tirar um pedaço daqui dessa cartilagem. Tá gordinho aqui também? Tira um pedaço daqui. Tá? O que isso acontece? Isso aqui acaba fragilizando a cartilagem, né? E isso aqui tende a ter uma retração cicatricial, então isso aqui sobe. Então por isso a gente vê aqueles narizes, aquelas narinas muito abertas, que isso aqui retrai e a narina vem aqui para cima, né? Então fica um nariz feio. Qual é o nosso conceito? A gente tem que remodelar o nariz com o conceito de rinoplastia estruturada. Tem que remodelar o nariz com as próprias cartilagens. Então, por exemplo, se a gente for para consertar isso aqui, em vez de eu tirar isso aqui, eu posso, por exemplo, fazer esse corte e virar essa cartilagem ao contrário. Ela consegue fazer esse efeito aqui. A gente está aqui com a cartilagem torta, aqui, a gente faz isso e sutura elas. Elas endireitam e ganham sustentação. Em vez de eu ter tirado só um pedaço da cartilagem, que ela ia continuar bulbosa e ainda ia ter retração e ter problema no pós-operatório. Outras coisas também que a gente faz na hora de tirar tirar o dorso, por exemplo, aqui, né? Então a gente tem que desarticular essas cartilagens, tá? Então muita gente só desarticula, tira um pedaço da cartilagem e tá bom. O que isso acontece aqui? Falta sustentação no terço médio aqui, essa cartilagem começa a colapsar para dentro, faz aquela marca de V invertido, também muito comum nas sequelas de rinoplastia. Foi aquela marca, você bate foto com aquela marcona no nariz aqui. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente ou, em vez de cortar a cartilagem fora, aqui está o dorso alto, né? Nessa região, em vez de a gente separar, cortar ela fora, a gente separa, diminui a giba, que é a convexidade que o pessoal não gosta, dobra ela e refaz essa estrutura que é a natural, volta a ter aquele efeito de mola e tem a sustentação e evita de ter problema nessa região. Ou às vezes a gente põe um strut, que é uma cartilagem que vai aqui, um spreader graft, que é um enxerto que vai aqui, que ele também faz essa função de restabelecer a forma e a função dessas cartilagens. Então essa é uma das sequelas que acontece também. Bom, tem outros detalhes, mas o principal do nosso diferencial são essas técnicas. Eu uso o extensor septal, fazer isso aqui, a fratura com o piezo, né, com o ultrassônico, essa é a técnica de dorso. Outras coisas também, a gente usa muito o strut lateral, que é um enxerto de cartilagem que coloca nessa região para corrigir a deformidade dessa cartilagem sustentar, ou em algumas outras vezes a gente usa o alarguinho articulado, que é um pedacinho de cartilagem que vai aqui, ele conserta muito bem essas retrações alares, que fica com a narina levantada aqui de pós-operatório, então a gente coloca esse enxerto aqui para consertar as retrações. Então na verdade são várias técnicas, cada nariz é único e nenhum nariz é feito de uma forma igual um do outro. Tem várias técnicas e a gente usa essas técnicas conforme a necessidade de cada nariz. Então, não, mas de bolo, cada nariz é individual e tem que ser tratado de forma individual também. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido toda a nossa proposta, nosso diferencial. Te encorajo a pesquisar sobre tudo isso que eu falei com você, em grupo de Facebook, no Google, em outros lugares. Elabore bem as suas dúvidas e vem aqui para a gente conversar e terminar de tirar todas elas, fazer a sua simulação e, se der certo, fazer a sua cirurgia da melhor forma possível.